Fala galerinha, beleza? Tudo bom? Pessoal, vamos lá. Primeira aula do segundo bimestre aqui, tá? A gente vai começar o bimestre agora com essas atividades aqui e com essas aulas. Essas aulas eu vou dividir em dois, a aula dessa semana eu vou dividir em dois vídeos, tá? Esse vídeo aqui é uma introdução para que a gente entenda o conceito que eu vou explicar lá nos outros vídeos. Mas isso aqui, se eu não fizer isso aqui, vocês vão chegar lá e eu vou começar a falar e vocês vão ficar sem entender nada. Então, pessoal, é o seguinte, ó. A gente vai falar aqui de ciclos reprodutivos. Tá? Vamos diferenciar um pouquinho como que acontece o processo de reprodução. Falar sobre sexo. Legal? Sexo de plantas. Ah, professor, mas plantas fazem sexo? Plantas se reproduzem. Né? Se reproduzem de forma sexuada. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que nós nos reproduzimos. Vou compartilhar aqui com vocês. Vou abrir o Xvideos aqui, né? Claro que não, né, gente? Porque esse aí não vai ser aqui que a gente vai ver. Então, vocês possam ver isso. Pessoal, olha lá. Primeira pergunta que eu faço. O que é reprodução sexual? Né? É quando tem relação sexual. Sim, quando tem relação sexual é reprodução sexuada. Porém, não é isso que define. O que define reprodução sexuada é que nós temos um modelo onde ocorre troca de gametas. O que significa trocar gametas, gente? Significa que um óvulo, que é um gameta, e um espermatozoide, que é um outro gameta, gameta feminino, gameta masculino, se encontram. Se encontrou, nesse encontro ocorre uma fecundação, ocorre então reprodução sexuada. Tudo bem? Tranquilo? Estou com essa tosse aqui, mas eu engasguei, né? Coronavírus, não pode ficar sossegado. Não vai ser dessa vez. Gente, vamos lá. Então, a nossa reprodução dos animais ocorre dessa maneira aqui, né? Eu tenho o indivíduo masculino, o indivíduo feminino. Deixa eu marcar aqui. Então, indivíduo masculino, indivíduo feminino adultos. Esses caras aqui produzem gametas. O espermatozoide e o óvulo. Produzindo esses gametas, gente, esses gametas vão se encontrar. Na hora que se encontram, é uma fecundação, e essa fecundação faz com que gere novos indivíduos adultos. Simples, né? Porém, a gente precisa ter duas palavrinhas na cabeça agora, lá do ano passado, que é mitose e meiose. A gente precisa saber o que é isso. Quem não souber, deixa o nome aqui, que eu vou fazer um relatório para a professora Eliane, para ela conversar com vocês sobre o que aconteceu com o que ela ensinou no ano passado. Para quem souber, maravilha. Gente, brincando, mas para quem tiver dúvida nisso, aproveita o Google aí, para o vídeo agora, vai ver o que é mitose e meiose, porque senão vocês não vão conseguir seguir aqui, tá? Para quem tá ok, vamos embora. Gente, então, o que acontece? Quando nós vamos produzir os espermatozoides ou os óvulos, nós fazemos um processo que se chama meiose. Isso é uma divisão reducional. Olha aqui, eu tenho 46 cromossomos. Quando eu formo meu espermatozoide, eu formo ele com 23 cromossomos. E eu chamo isso de N, porque os cromossomos não estão pareados. Então, quando eu tinha 43, eu fiquei com 26. Desculpa, tinha 46, fiquei com 23. Então, eu tenho uma meiose, uma divisão reducional. Mesma coisa para o espermatozoide. Aí, quando chega um óvulo com 23, um espermatozoide com 23 e fecunda, eu tinha um N aqui e outro N aqui, ficou 2N aqui, total de 46 cromossomos. Ah, entendi. Simples, né, gente? Fez meiose, separou,
Metade da informação da mulher está aqui, metade da informação do homem está aqui no espermatozoide. Junta, forma um zigoto, esse zigoto dá origem a um indivíduo adulto. E aqui ocorrem mitoses sucessivas, ou seja, células se duplicando, 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 duplicando a vida inteira. Tá? A vida inteira. A gente só faz, nós animais só fazemos meiose para produzir os gametas, células sexuais. Beleza? Acho que essa explicação aqui é extremamente importante para a gente seguir. Boa, pessoal. Vamos lá. Então, esse ciclo que eu acabei de demonstrar para vocês aí, aqui aparece uma telinha aqui. Esse ciclo que eu acabei de demonstrar para vocês é um ciclo que a gente chama de ciclo Diplonte, tá bom? Ciclo Diplonte. O que significa isso? Significa que o adulto desse ciclo, o adulto, ele é diploide, ele é 2N. Nós temos cromossomos pareados, então nós somos 2Ns. Os adultos foram fruto da fecundação entre um óvulo e um espermatozoide. Olha só. O adulto vai ser fruto da fecundação do óvulo com o espermatozoide e isso forma uma célula 2N. Então, isso aqui é um ciclo Diplonte. Olha como ele acontece, igualzinho. Só trouxe nesse esquema aqui, porque é nesse esquema que eu vou trazer todos os outros. Olha só. Masculino e feminino, os gametas N fundem-se, fecundam, né? Formam um zigoto 2N, aquela primeira célulazinha, e através dessa célula, mitoses sucessivas vão gerar o adulto diploide. Bem simples, esse é o nosso ciclo de vida aí, ok? Bom, fazemos meiose, formamos gametas. Acabou. Acabou. Esse é o ciclo Diplonte. Vamos agora para o ciclo Aplonte. Ciclo Aplonte. Perceba que tem uma mudança aqui. O meu adulto é haploide. O indivíduo adulto é haploide. Isso que acontece em algas, tá, pessoal? Bom, o que aconteceu aqui? Os gametas estão aqui. Eu tenho um adulto haploide. Quando ele vai formar gametas, ele forma gametas por mitose, não por meiose, olha. Ele é N, continua sendo N, não reduz mais. Já está na metade. O adulto é só metade. Certo? Formou. Esse adulto libera gametas N, tá? Libera gametas N, porque fez por mitose. Masculino e feminino fundiu, fecundou, formou um zigoto 2N. Esse zigoto 2N o zigoto vai fazer meiose e vai distribuir um monte de células haploides. Ele era 2N, fez meiose, ficou N. Um monte de célula N jogadas, dispersas. Esse monte de célula N vai virar um monte de adulto N. Esses adultos N vão formar gametas N, que vão se fundir, formar zigotos 2N. Esse zigoto 2N faz meiose e forma células haploide N. Esse ciclo é o ciclo Aplonte. Ele chama Aplonte porque o meu adulto da história aí, ele é um adulto N. Isso acontece em algas. Mas no começo do vídeo você falou que ia falar de reprodução de plantas. Você falou de reprodução de animais, que é o ciclo Diplonte, e está falando de reprodução de algas, que é o ciclo Aplonte, que já sabemos que algas não são plantas. E a reprodução das plantas? Qual dos dois que é? Os dois. E aqui a gente tem um probleminha, porque no ciclo reprodutivo das plantas, nós temos duas fases adultas. Gente, quando que a gente chama de fase adulta? Quando chega no momento de reprodução. Então, nesse momento que a planta é capaz de se reproduzir, ela faz isso em dois momentos na vida dela. Tá? Nós temos 4 grupos vegetais que eu vou mostrar com detalhes na próxima aula para vocês, mas o que eu quero que vocês entendam é como eles se reproduzem. Eles se reproduzem dessa forma aqui. Vou começar por aqui. Eu tenho um adulto diploide, um adulto 2N.
O que esse adulto faz? Formam as células haploides. Se for de 2N para N, o que ocorreu? Meiose. Formou células haploides. Essas células haploides vão virar adultos haploides. Até aqui já vimos. Células haploides formando adultos haploides é o ciclo haplonte. Tá. Só que esse adulto haploide faz produção de gametas, faz produção de gametas por mitose, formando gametas N. Esses gametas N formados por mitose fecundam. Fecundou, vai formar um zigoto 2N. N, 1N, 2N. Formou um zigoto 2N. Esse zigoto 2N dá origem a um adulto diploide. Então, eu tenho um adulto diploide, um adulto haploide. Eu tenho duas fases de vida no vegetal. Isso é aparente. De cada grupo vegetal, um para o outro, você consegue observar, sim, qual é a fase haploide, qual é a fase haplonte, qual é a fase diplonte, qual é o adulto haploide, qual é o adulto diploide. Tá? Você consegue diferenciar essas coisas, falar, essa planta aqui, essa parte da planta é a fase haploide da planta, essa fase da planta é a fase diploide da planta. Nós conseguimos observar isso. Tá? Nos vegetais mais antigos, né, a gente consegue observar menos. Nos vegetais mais novos, nos vegetais mais antigos a gente consegue observar mais, nos mais novos a gente consegue observar menos, porém, isso vocês vão aprender na próxima aula. Vocês vão entender o porquê disso. Tá? Só para fechar isso aqui, eu quero deixar um vocabulário para vocês. Tá? O que eu vou indicar, pessoal? Agora que vocês viram, volta o vídeo no começo e desenhem os 3 ciclos. Tá? É importante desenhar, porque é uma memorização que você não vai esquecer mais. Uma vez que você desenhou, copiou, entendeu a diferença entre eles, você não vai esquecer mais. Tá? Não precisa ficar memorizando as coisas. Tá? Faz, desenha, isso aí não vai sair da sua cabeça nunca mais. Prometo. Bom, para finalizar, eu vou deixar esse vocabulário, isso é importantíssimo anotar, porque agora a gente vai usar esses termos para falar de reprodução vegetal. Tá? Esses termos aqui. Quando eu tenho um indivíduo adulto N, eu vou chamar isso de gametófito. Tá? Eu reforço isso no próximo vídeo com vocês, mas eu preciso que vocês anotem. Tá? O indivíduo adulto N, eu chamo de gametófito. O indivíduo adulto 2N, eu vou chamar de esporófito. Gametófito é quem produz gameta, esporófito é quem produz esporos. Tudo bem? Meiose, uma divisão celular que reduz o número de cromossomos pela metade. Tá? Mitose, uma divisão celular que não reduz nada, ela forma células iguais, vai multiplicando o número de células apenas. Esporo é uma célula sexual vegetal e gameta é uma célula sexual vegetal. Então, temos gametas como células sexuais vegetais e esporos, que também são células sexuais vegetais. Bom, então, fica esse vídeo por aqui. Volte quantas vezes você precisar para entender os conceitos. Se tiver alguma dúvida do vídeo, enquanto estiver assistindo, esse sim. Pode chamar no WhatsApp, dá um toque, vocês me têm no grupo, chama lá e a gente resolve a dúvida na hora. Pessoal, para as próximas aulas a gente já vai começar, né, para as próximas semanas, a usar o Google Classroom e só o Google Classroom. Tá? Então, dúvidas por lá, conversas por lá, lições por lá, tudo que eu pedir vai ser entregue por lá. Bom, então, para essa semana ainda está assim, mas para a próxima semana eu já vou montar o tutorialzinho, vou explicar as coisas que vão acontecer, mas para a próxima semana vai ser tudo por lá. Aqui a gente centraliza todas as coisas, tem gente mandando atividade por e-mail, tem gente mandando atividade no meu WhatsApp, tem gente mandando atividade direto no Classroom. A gente vai centralizar, porque senão eu não consigo organizar as coisas de vocês, não. Depois chego para fechar o bimestre, igual foi no bimestre passado. Tinha um monte de coisa. Tinha material de vocês presencial, tinha formulário que vocês fizeram, tinha questionário, tinha coisa do caderno no meu e-mail, no meu WhatsApp. Para eu juntar tudo isso daí, eu demorei um século, tá? Então, a gente conversa sobre essas coisas semana que vem. Abraço, boas aulas aí. Bom estudo.